E para explicar agora mais para a gente a respeito de um outro viés dessa guerra, desse conflito entre Rússia e Ucrânia e também, claro, Estados Unidos, o professor coordenador do MBA em Gestão em Tecnologia e Segurança da Informação do Instituto Dários de Ensino Superior Paulista, consultor sênior também em continuidade de negócios e gestão de riscos, Jefferson da Dários, CEO do Grupo Dários, está com a gente para falar de cyberataques, porque a gente escuta muito falar de ataques cibernéticos. O presidente Joe Biden enfatizou muito isso ontem no pronunciamento que ele fez, pronunciamento enfático, severo contra o presidente Putin, falou muito a respeito de ataque cibernético. Mas o que de fato é um ataque cibernético? Como isso nos atinge? Atinge as integridades dos países? Quais as consequências? O que de fato significam? Eu pergunto tudo isso para você, Jefferson. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Muito boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. Bom, vou tentar resumir. O cyber, na verdade, a gente tem aí uma série de técnicas de programas de computador, o uso de vírus de computador, ransomwares, outros nomes aí técnicos, né, que são usados para finalidades normalmente de ataque, né, pelos hackers, para obtenção aí de vantagens diversas, não só econômicas, como às vezes obter dados e informações ou alguma informação que lhe deixa uma certa vantagem em uma tentativa de invasão posterior. A cyberguerra aí, né, que nós estamos acompanhando, infelizmente, nesses dois países e nos países ligados à OTAN, justamente existe uma equipe, né, um batalhão específico de cada exército, de cada força de defesa, que o primeiro objetivo é que eles conheçam todas essas técnicas de cyberataque, cyberdefesa, para proteção, para proteger os seus países, né, principalmente a infraestrutura crítica, como vocês mencionaram, é o grande alvo de ataque. Então, se você quer desestabilizar, você tenta justamente atacar a infraestrutura crítica, que entenda-se infraestrutura de governo, toda a infraestrutura tecnológica das empresas de energia, de transportes, o sistema financeiro, saúde, alimentos, tudo isso a gente considera como uma infraestrutura crítica de um país, ou seja, você desestabiliza, né? Quando eu falo governo, entenda também todas as forças de defesa, né, que usam computadores, usam tecnologia, seja para agendar uma reunião ou para, muitas vezes, comprar equipamentos para autorizar tropas e tudo isso. Então, a cyberdefesa e cyberataque, ela faz parte, sim, dos exércitos no mundo todo, há muitos anos, com, nos últimos 10 anos, uma ênfase muito maior, justamente pelo crescimento, né, o uso da internet, o uso das redes sociais. Hoje, a guerra física é um fato, mas, em paralelo, existe uma guerra, com certeza, cibernética acontecendo entre espionagem, contra-espionagem, né, o que a gente chama de inteligência e contra-inteligência, que usa os meios via internet, outros meios também, para poder obter esses dados e informações. Ataque de DDoS, a gente começa a ouvir falar sobre essa expressão, sobre essa sigla, então é a negação distribuída de serviço, é isso? Um invasor, na linguagem leiga, ele vai sobrecarregar seu alvo com tráfego de internet indesejado, para que aquele tráfego normal não possa atingir o destino pretendido. É mais ou menos isso? Vai acabar obstruindo essa rede? Explica melhor para a gente, Jefferson. Pô, você até que explicou muito bem, parabéns. Eu tenho uma cola aqui, tá? Você foi bem. Mas esse ataque distribuído, esse Distributed Denial of Service, né, ele é justamente um ataque distribuído. Imagina muitas pessoas ao mesmo tempo acessando o mesmo website, seja de um banco, seja um site de governo, seja um site onde as pessoas precisam acessar para uma urgência. O que você faz? Milhões de pessoas, na verdade são virtuais, né, são falsas, não são pessoas, mas são programações, robozinhos, como a gente fala, né, programas de computador que simulam milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo um determinado website ou serviço disponibilizado via internet.
O que acontece? Ele não aguenta, é muita requisição, é muito pedido ao mesmo tempo, o computador, o processamento não aguenta, né, o site não aguenta e ele cai, ele simplesmente desarma, ele desabilita, ele desarma pela quantidade de requisições. O denial of service é um ataque direto ali, simulando muitos usuários ao mesmo tempo, ou muitas requisições ao mesmo tempo, e o distribuído é como se fosse várias pessoas, só que ao mesmo tempo de muitos locais diferentes, como se fosse o mundo inteiro acessando agora esse programa aqui, e as requisições são tão grandes, né, que os servidores, o processamento não aguenta e você acaba saindo do ar, literalmente o serviço sai do ar, tá? Então, o Denial of Service, ou DDoS, o Distributed Denial of Service, são literalmente técnicas que são usadas para justamente fazer com que você fique sem um recurso. Imagina você perder as telecomunicações ou perder a capacidade de transmitir esse programa aqui que nós estamos aqui ao vivo. Era tipo quando a gente tinha um show internacional de uma banda famosa aqui, antes da pandemia, e falava, as vendas começam a partir da meia-noite. Ou aquela Black Friday, né, onde começam as promoções e todo mundo acessa ao mesmo tempo. Ou quando o governo lança um site, olha, para você resgatar o seu dinheiro, acessa aqui, faz seu cadastro, e o pessoal fala, não consigo acessar, caiu, travou, não abre a página. A gente sabe bem, né? É isso, a gente conversa aqui na Band News FM sobre cyberataques com o Jefferson Daddario, professor coordenador do MBA em Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação do IDESP, porque realmente essa expressão, a gente tem ouvido essa expressão muito nos últimos tempos, já desde antes da eclosão dessa guerra, né, do início dessa invasão, o presidente Joe Biden acusava os russos de ataques cibernéticos. Essa citada pela Débora, explicada muito bem por você, é apenas uma das armas, né, Jefferson? Existem outras possibilidades para que esses ataques ocorram. Uma guerra física é absolutamente espalhafatosa, né? Basta ver o que a gente está vendo agora na Ucrânia com esses dias de ataques da Rússia. A guerra cibernética é silenciosa, não é, Jefferson? E talvez, quando identificada, seja tarde demais, né? Hoje, assim, no mundo todo, os exércitos e o exército brasileiro e todas as forças de defesa, ao longo dos 20 anos, elas vêm investindo bastante. E isso é uma coisa que o Estado, independente de quem está no comando, ele precisa entender que você precisa ter uma política cibernética, uma política de defesa cibernética, investir, porque não há como você resolver um problema de guerra cibernética ou tentativa de ataques e espionagem, etc., com fuzis e com tanques, né? Essa guerra aparentemente silenciosa para todos os usuários, ela é uma guerra também muito desleal, muito sangrenta, né? Você imagina que hoje uma pessoa que está no respirador de um hospital, ela provavelmente está conectada em algum dispositivo tecnológico. Carros, controle de frotas, de trens, de navios, né? Praticamente tudo isso acontece por meios de tecnologia, algumas por satélite, por internet, as telecomunicações. Nós estamos agora transmitindo essa informação, compartilhando esse conhecimento através dos meios tecnológicos. Então, hoje, a vida de uma pessoa, entender o comportamento de uma cidade, você até produzir aí, infelizmente, notícias fakes ou coisas falsas, tudo isso gira em tecnologia. Então, hoje, é um dilema, claro, das forças de defesa, é um dilema porque elas têm que produzir soldados cibernéticos, contratar empresas especializadas para essa guerra aparentemente silenciosa, né, para nós aqui no mundo normal, mas nesse mundo, entre aspas, virtual, nesse mundo digital, essa guerra acontece todos os dias, tá? Não só com as forças de defesa de um país, mas com as grandes companhias. Nós temos visto, e o próprio relatório produzido pela ONU, Global Risk Report, é um exemplo disso, sempre produzido após o Fórum de Davos, aponta muitos riscos tecnológicos e cibernéticos. Cada vez mais a tecnologia está se confundindo ou se fundindo com a vida das pessoas. Nós interagimos na nossa casa com assistentes pessoais, não vivemos sem um smartphone, os nossos carros são integrados, muitos deles já com tecnologias interativas. Então, tudo isso coloca em risco a vida das pessoas, a vida das famílias e, com certeza, a soberania dos estados, né, em qualquer lugar do mundo. Então, hoje, você ter investimentos
ter um planejamento de defesa cibernética não é mais opção de nenhum país, principalmente de países aos quais são alvos constantes ou sentem-se aí ameaçados de forma constante. Hoje, literalmente, dependendo de como estiver essa estrutura de indústria, né, estrutura de gás e óleo, estrutura de transporte, você para uma cidade ou para um país. Então, não adianta mais achar que os profissionais de tecnologia vão resolver. Não, o profissional de tecnologia precisa se especializar em cibersegurança, precisa aprender, precisa ter uma formação específica, e isso tanto vale para governo como para as empresas, para que nós tenhamos capacidade de detectar e responder a eventuais situações. Algumas podem ser direcionadas, como é o caso de uma cyberguerra, outras podem ser apenas grupos, hackers, tentando prejudicar e desvalorizar uma companhia para que o valor das ações delas caiam, ou tentando hackeá-la para poder fazer uma extorsão, né? Temos no Brasil uma lei, por exemplo, que prevê eventuais punições por acesso ou vazamento de dados. E o criminoso sabe disso. Então ele sabe que se ele conseguir um acesso a uma empresa e pegar essas informações, ele pode chantagear, extorquir, e a empresa, muitas vezes, por medo de uma lei, de uma punição, ou até mesmo de um desgaste da sua imagem, ela eventualmente acaba cedendo e pagando esse tipo de resgate. Isso pode acontecer tanto com o governo, com forças de defesa, como com empresas privadas. Então, hoje, o mundo, né, e digo hoje, assim, nos últimos de 20 anos para cá já vem mudando muito, de 10 anos isso cresceu muito, muito mais, e precisamos desse investimento para formar tanto defesa privada quanto defesa dos estados, porque isso tornou-se um mercado trilionário de várias formas, tá? E, infelizmente, a guerra não ia ficar sem a transformação digital dela, né? A guerra também sofre, infelizmente, uma transformação digital, algo antigo, ultrapassado, que a gente não quer mais ouvir, né? Em 2022, acho que temos tantas coisas para discutir benéficas para o ser humano, mas, infelizmente, estamos acompanhando uma guerra e, com certeza, nos bastidores, de uma forma não possível de ver, de ouvir, a gente não sente isso, mas nos bastidores, sim, existe todo esse barulho cibernético acontecendo. Inclusive, temos a internet tradicional e temos um submundo, entre aspas, a Darknet, que é uma rede paralela obscura, né, ou não tão acessível para as pessoas comuns, onde muita coisa está acontecendo e, infelizmente, acontecendo nesse momento com esses países envolvidos. Muito bem, mais uma aula aqui para nossa conta, viu, Fábio França, e para os nossos ouvintes. Quero agradecer demais Jefferson Daddario, que é professor, coordenador do MBA em Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação do Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, consultor sênior em contabilidade de negócios, é isso? E gestão de riscos, não sei se eu falei certo. É isso, Jefferson? Me corrija. Continuidade, né? Continuidade de negócios, isso. Olha a segurança aqui do ataque cibernético das letras que estavam embaralhadas. Colocaram um B, olha, rapaz. Me defende, viu, Fábio? Porque criptografaram, tem uma letra aqui fora de lugar e eu me enrolei toda, viu? Mesmo, e eu não passei no teste. Mas eu tenho o Jefferson aqui para nos ajudar sempre. Muito bom poder contar com a sua participação. Um bom fim de semana, até uma próxima, viu? Igual, pessoal. Uma honra, um prazer. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Valeu.